Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um estudo da Abrap MS. Hoje nós vamos fazer como iniciar o capítulo 11, com o título Os sentimentos, eles são amigos ou adversários, né? E o tema principal vai ser o amor, né? Então, esse sentimento já tão falado, né? Mas vamos ver o que que a Joana de Anjos nos traz a respeito deste sentimento. E quem No vai. livro Autoconhecimento, uma busca interior, né? No Esse é o livro livro, né? Está sendo feito. Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 11, né? Estamos Ótimo. quase no final do livro, acho que mais dois capítulos a gente encerra, né? E o assunto hoje é o amor. Quem vai conduzir é Dilma, Ah, parceira, amiga, psicóloga da Abra. muito. Com você, Isso. E Dilma. com muita gratidão, porque quando a gente precisa, é convidado para falar sobre o tema que a gente estuda, a compreensão amplia barbaramente, né? Sim. Então vamos lá, vamos com já esse pedido que a Joana de Ângeles nos oriente aí, esteja conosco, né? Muito bem, então Joana traz dentro desses sentimentos que ela faz uma provocação aí, né? Que sentimentos que são amigos ou adversários, né? Aí ela começa pelo amor e traz para nós então o seguinte, que os sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser, então de todos nós, né? Desenvolvendo-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos automatistas para se transformarem em ações que alcançam a beleza, a estesia, que é a capacidade de sentir, né, de sentirmos, a essência das coisas e da vida quando superiores, bem entendido. Ou as expressões remanescentes do período primário, como a cólera, o ciúme, as paixões perturbadoras. Então, ela já faz uma introdução, o que que são, os sentimentos são conquistas nobres, né, do processo de evolução, e nesse desenvolvimento aí nós vamos crescendo e nos libertando das prisões, dos atavismos fisiológicos automatistas, que são aquelas necessidades básicas, né? E vão se transformando em emoções que vão alcançar a beleza, a estesia. Eu gostei de saber que é a capacidade de sentir. Eu fiquei estesia, eu conheço a palavra, fui buscar, né? Essa capacidade de nós sentirmos, né? E também a essência das coisas da vida, quando superiores, ou então o contrário. A gente fica ali nas remanescências, né, do período primário, como cólera, o ciúme, as paixões perturbadoras, né? Então, na fase inicial do desenvolvimento, a Joana diz que todos nós possuímos as sensações em predomínio no comportamento, que nos vinculam ao primitivismo, exteriorizando-se então na forma de dor e prazer, de satisfação e desgosto. Então é aquela dubiedade, né? Uma coisa dúbia em nós, né? É sempre uma polaridade, uma coisa ou outra. Ou se estamos sentindo prazer, outra hora dor, temos satisfação, depois desgosto, e assim vamos seguindo. Então, as manifestações psicológicas, segundo Joana, somente pouco a pouco se expressam, rompendo a cadeia das necessidades físicas para se apresentarem como emoções. Então, é um caminho. A gente sai ali dos comportamentos totalmente das necessidades e vamos desenvolvendo. E aí ela começa a dar esse trilho para a gente desse desenvolvimento, né? Que ela quer tratar, que é do amor, ela vai falando ali dos sentimentos, né? E nos dando já é um trilho mesmo que ela nos convida, né? Nos leva a seguir. Então, nesse processo, ela diz que nós somos prisioneiros dos desejos imediatos e grosseiros da sobrevivência,
Mas nós começamos com insights de percepção da harmonia, do equilíbrio, das alegrias que não decorrem do estômago ou do sexo. Aí eu fiquei aqui lembrando o seguinte: vamos nos lembrar quando a gente sai para fazer uma vivência profunda, para olharmos para nossas dores, traumas, que a gente tem aquela oportunidade de vivenciar algo que aprofunda, que parece que lava a nossa alma. Aí, nós voltamos de lá, ou lá mesmo, nós temos insights, lampejos de um algo maior, superior. A gente volta quase, eu falo que eu volto quase anjo, né? Aí, aos poucos, nós vamos voltando para o ponto, ou pelo menos perto do lugar onde estávamos. Muitas vezes não voltamos mais, damos mesmo um salto, né? Tamanho foi aquele desdobramento, aquilo que fizemos lá por nós. Então, a gente já realmente percebe a diferença diante de uns momentos, comportamentos, pessoas que a gente já reage de outra forma, né? O comportamento é outro. Então, a gente vê que ali houve mesmo uma mudança, né? Então, quando ela fala disso aqui, dos insights de percepção da harmonia, do equilíbrio, eu fiquei pensando e me trouxe essa metáfora, essa lembrança de agora, quando que a gente sente esses lampejos, insights de algo superior, ou quando a gente entra num estado profundo de prece, de meditação. Aí a gente volta, termina um evangelho, a gente fica numa outra condição, depois a gente, de novo, meio que volta. Eu falo que volta para a terra do feijão, né? A gente volta ali. Sabendo que a gente ainda não fez, não deu, às vezes, aquele salto que gostaríamos, né? Então ela vai falando desse caminho que a gente faz tá prisioneiro, mas a gente já tem insights de percepção de harmonia e tudo mais, de equilíbrio, né? Então, lentamente, a Joana diz que à medida que nós superamos o egocentrismo no seu estágio infantil, né, do nosso estágio infantil, então desabrocham os sentimentos de valores morais, de conquistas intelectuais, culturais, artísticas, idealísticas. Então vamos refinando, né, nossa existência aqui, nossas percepções, nosso estar aqui, nossa condição mesmo humana. E ela também nos diz o seguinte, que o largo trânsito, né, o tempo grande que a gente ficou ali pelos impulsos do instinto, deixa em nós condicionamentos que devem ser reprogramados. Então, nós deveremos reprogramar aqueles condicionamentos que nós trazemos ainda da fase instintiva, né? Então, ainda está em nós. Basta a gente observar quando estamos assim bem, num ambiente bem familiar, às vezes os comportamentos que a gente precisaria transformar, modificar ali, né? Que é ali que nos mostramos, né? A fim de que as emoções superem as cargas dos desejos e do utilitarismo ancestral, né, que nós carregamos, ancestral no sentido de vidas pregressas mesmo, de tempos pregressos, né? E então ela diz que o primeiro e certamente o mais importante sentimento a romper o presídio dos instintos, essa prisão, é o amor. Então, é o primeiro e certamente o mais importante. Então, é o amor. Aí, a partir daqui, ela começa a nos conduzir pelo caminho da conquista desse amor altruísta. São as fases que nós passamos até observarmos em nós mais amor altruísta do que amor egóico, né? Então, ela vai nos levar a direcionar agora, né, na lição, no estudo, a percebermos esse caminho. Então, ela diz assim, de começo, mediante a vinculação atávica com os genitores, né, que é aquela vinculação que a gente, ela está ligada a tudo aquilo
que está no nosso passado, né, em relação a genitores, familiares, ao grupo social que nos protege, pessoas que propiciaram o atendimento das nossas necessidades fisiológicas. Então, a gente fica preso. É uma coisa muito forte em nós, nesse começo, né? Essa vinculação. Mas depois, a gente vai já passando a fase, lembrei de videogame, né? A gente vai mudando de fases, né? Quem jogou, eu sempre que tentei jogar, eu ficava na mesma fase, não conseguia passar, não. Era um fiasco nos videogames, os meninos falavam, não é possível, mãe, que eu não passava, né? Então, mas aqui o intento, a intenção é nós irmos mudando de fase, sim, né? E, então, logo depois, embora o desenvolvimento se faça inevitável, né, apresenta-se para nós, de forma egoística, retributivo, ainda vinculado aos interesses em jogo. Então, a gente caminha, mas a gente ainda está vinculado a isso. Egoisticamente, a gente retribui conforme nos dão, né? Ainda temos interesse. Há muitos interesses em jogo, então o nosso fazer, o nosso existir ainda está muito ligado a isso, né? Fiquei pensando no equilíbrio do dar e receber aqui. Eu recebo e eu dou conforme eu recebo, há ainda um olho por olho, dente por dente aqui, né? Mais ou menos por aí. Então vamos crescendo, vamos ampliando, aprendendo. E aí ela diz que somente quando canalizado pela mente superior, né, não a do ego, e pelo conhecimento, agiganta-se constituindo-se objetivo do mecanismo existencial capaz de libertar os efeitos rigorosos dos instintos. Então, assim, fiquei imaginando quanto tempo, quantas encarnações e quanta vontade, e se não tivermos a vontade e a iniciativa, o quanto que a vida vai nos empurrar através de dores e sofrimentos e tudo mais, para que a gente possa seguir, já que como ela diz ali, é inevitável o desenvolvimento, né? Então, ou vamos fazer pelo amor ou pela dor, vamos desenvolver, com certeza, né? Mas somente quando canalizado pela mente, pelo conhecimento, é que isso tudo vai se agigantando em nós, constituindo-se objetivo do mecanismo existencial, capaz de se libertar dos efeitos rigorosos dos instintos. Então, nós não estávamos presos, não tivemos ali todo aquele comportamento baseado ainda em todo aquele longo período que estivemos muito ligados às necessidades básicas, instintivas, né? Então, agora, quando a gente usa a mente, o conhecimento, é que podemos, então, fazer o processo e nos libertarmos desses instintos, né? E então, em face da própria historiografia, que é o estudo crítico de como a história é escrita e interpretada ao longo do tempo, então, em face da própria historiografia, ou seja, do autoconhecimento, do processo do nosso estudo, da nossa busca, desse conhecimento todo de como nós, enquanto humanos, evoluímos, enquanto que eu, Dilma, evoluo, de que forma que eu posso fazer como o Paulo disse, né? Já não sou eu que ajo, mas Cristo que age em mim, né? Então, ao longo desse trabalho, externa-se então como desejo de posse na ambição pessoal para a eleição do parceiro sexual, fraternal e amigo. Eu ainda estou ligada à minha história, eu ainda estou presa, eu ainda estou no ego, então, né? Estou presa ali ao instinto e eu externalizo isso, esse desejo de posse, na ambição pessoal para a eleição. Quando eu busco um parceiro sexual, fraternal, amigo, ainda estou preso nisso, né? Ainda. E aí ela diz que em razão disso, de estar preso lá ainda,
é que nós confundimos o amor com os jogos do sexo. Eu confundo ainda, nós, né, em tormentosos conúbios, que são os casamentos, né, nos quais sobressaem as sensações que nos entorpecem e exaurem com facilidade a todos nós, né? Então, na medida que estamos ainda aí, neste lugar, enquanto humanidade, né? Aí ela vai falar um pouco mais do amor. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, né? Por ser gerador de um comportamento equilibrado. Então, o amor é propiciar a satisfação estética das aspirações e porque nos leva, né, ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu profundo. Então, aqui a gente precisa lembrar daquela parte de Jesus onde diz: vós sois deuses, basta que diz, tomeis consciência. Por aí, né? Parafraseando Jesus, né? Então, é o amor que vai nos dar essa condição de seguirmos, né, de construirmos uma personalidade sadia, e ele é um gerador desse comportamento equilibrado, e também propicia a satisfação estética das aspirações e nos leva ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu superior, desse eu que já sou Deus, mas que está aí ainda adormecido, né? E ela continua: se desperta paixões subalternas, como ciúme, o azedume, a inveja, a ira, a insegurança que fomenta o medo, ainda se encontra no primarismo dos instintos em prevalência. E aqui eu fiquei raciocinando sobre isso, de como nós nos percebemos nesse caminho de saindo lá do começo e vindo com esse despertar, né? E aí eu percebo assim, que é algo para, se vocês quiserem nesse momento também concordar ou discordar ou contribuir aí, que nós estamos todos juntos nessa caminhada e, em maior ou menor grau, apresentamos mais o primitivismo ainda, ou já essa condição mais do amor, já mais, onde já estamos mais libertos, mas que, ao mesmo tempo, eu percebo, foi a minha reflexão, que assim como no macro estamos em vários degraus, né, na caminhada, do amor do instinto primitivo ao amor altruísta, também em mim, eu, Dilma, nesse momento onde eu me encontro, eu também tenho áreas da minha vida, momentos da minha vida que eu vou apresentar comportamentos muito mais infantilizados e mais também egóicos, e em outros momentos muito mais altruístas e assertivos e mais conectados com o divino. Então, eu consigo perceber em mim e sentir, inclusive, o mal-estar que me causa quando eu ajo lá, né, bem ainda baseado ali nas necessidades egóicas, e o bem-estar que gera em mim quando eu percebo, falo, nossa, que legal, olha, dei conta, olha como foi bonito isso mesmo, né? Que legal, foi como eu gostaria, que bacana que ficou essa atitude, esse caminho, esse trabalho, enfim. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês aí, se quiserem, né? Então, Dilma, eu sinto que nós somos hoje nós somos aquela classe de espíritos que a gente não é nem bom nem ruim, apenas o que a gente dá conta, né?
E aí acaba assim, às vezes a gente dá conta de ser legal, bacana, às vezes a gente dá conta de ser um pouquinho mais evoluído, a gente dá conta de ser um pouquinho mais, ter como norteador mais o amor na vida, né? E fora do nosso círculo preferido, né? Filhos, esposo, mãe, pai, né? Fora da família, fora das pessoas que a gente tem apreço natural, a gente dá conta de fazer. Às vezes a gente não dá conta, né? Então, eu penso que eu gosto muito da metáfora da onda, né? Da onda magnética, né? Que às vezes a gente oscila, a gente tá, vai, aí a gente sobe, aí a gente desce, e eu acho que com o tempo a oscilação ela é menos polarizada, menos picos de oscilação, né? E é uma espiral constante. É como uma espiral, né? Uma espiral ondulatória, né? Que a gente vai e vai crescendo, até que chega um ponto em que a gente vai chegar, e o Chico dizia isso, né? Que há de chegar um momento em que teu instinto seja o amor, né? E aí, quando chegar esse momento, muito com certeza, a gente já estará em em outras, em outra classe de espíritos, né? Ela fala disso, assim, que o caminho é esse, fazer com que aquilo que antes era primitivo em nós, instintivo em nós, que se torne já essa atitude. É bem, bem lembrado que o Chico também, né, trouxe isso para nós. Mais alguém? Então, eu penso assim que nós estamos muito ainda nesse lugar, né? Por exemplo, paixões subalternas, ciúmes, azedume, inveja, ira, insegurança, né? Medo. Quem não temos, né? Quem não temos isso? Assim, muitas vezes, né? Quando a gente fala de amor, né? Ou do marido, do filho, ou da mãe, do pai, né? Que é o nosso amor visceral, né? Que é da carne, né? A gente ainda sente todos esses, né? Ou mais intensidade ou menos, né? Mas assim, a gente estava antes de começar hoje, a gente estava falando de um amor que está com medo, inseguro, né? Então, assim, quem não temos, né? Esse medo, essa insegurança, né? Eu tenho um amor, mas aquilo me gera medo, né? De alguma coisa. Então, É, eu vejo a gente está muito nesse lugar ainda, né? O aprendizado desse amor mais universal, né? A gente está começando a dispersar. Você tem razão, né? Quando você diz, né? Em alguns momentos a gente consegue essa elevação, assim, mas rapidamente a gente volta para a víscera, né? é, É isso. grata, gente. Muito bem. Mais alguém? A nossa querida Cláudia quer falar também? Não? Então, continuemos aqui. Somente quando é capaz de embelezar a existência, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora, é que se faz legítimo com os recursos que o libertam do ego. Isso é para nós, né? Então, somente quando somos capazes de embelezar a nossa existência, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora, é que se faz legítimo com os recursos que nos libertarão do ego, né? Só quando tivermos já nesse lugar totalmente, né? Enquanto isso, vamos nas espirais da vida, passando pertinho, mais pertinho, vamos, né? Então, predominando na fase da transição do instinto para o sentimento, o ego,
é o ditador que comanda as aspirações, que se convertem em conflitos por direcionamento inadequado das forças íntimas. Sendo um dínamo gerador de energia criativa e reparadora, o amor-desejo, que ele está falando aí, que ela está dizendo, né, desse ego, o amor-desejo pode tornar-se, pela potencialidade que possui, instrumento sórdido de escravidão, de transtornos emocionais, de compromissos perturbadores. Isso nós conhecemos bem, né? Está muito perto, né? Está muito perto. Se não somos nós, é o vizinho, é a pessoa, é o outro que está ali, que está passando. Enfim, é o nosso tempo ainda, né? A necessidade de controlá-lo, né? Educando as emoções, controlar esse ego, esse amor-desejo, educando as emoções, é o passo decisivo para alcançar a meta felicitadora. Então, esse é o passo decisivo para nós, educarmos as nossas emoções, é esse passo decisivo para que a gente alcance a meta felicitadora, né? Toda vez que gera tormento de qualquer natureza, insatisfação e posse, prejudica aquele que o experimenta, que é o que eu falei, né? O quanto que eu percebo o mal-estar, né? Como gera um mal-estar, e que bom que gera esse mal-estar, que a gente precisa reordenar isso e perceber que não tem algo ali que não está certo, né? Ou muitas coisas, ou algo, né? E que a gente precisa observar e fazer a transformação disso. Então, para nos libertarmos dessa constrição, faz-se imprescindível racionalizá-lo, descondicionando o subconsciente. Então, nesse sentido, ela chama para a gente olhar com a razão, né? Não como um mecanismo de defesa aqui, né? De racionalização, mas de usar a razão, a mente, né? Nesse olhar superior dos conhecimentos e tudo mais, para então a gente conseguir fazer o descondicionamento, descondicionar o subconsciente, porque é ali que está esses gatilhos, que são esses gatilhos, essas dores, essas dificuldades, tudo aquilo que gera esses comportamentos ainda que causam dor em nós e em outros, né? Então a gente precisa fazer esse caminho, liberar esse nosso, transformar mesmo os conteúdos que estão ali no que ela chamou de subconsciente, retirando os extratos nele, armazenados, e substituindo-os por ideias otimistas, aspirações éticas, né? E ela vai dar até um caminho para a gente mais no final da lição. Então, constituem técnicas valiosas para chegarmos ao patamar das emoções gratificantes, gerarmos pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Olha só. Então, devemos gerar pensamentos de autoconfiança. Então, é valoroso aqui do que ela está falando, construirmos frases interessantes, positivas para nós, que contraria. Então, fala daquilo que a gente tem como o que nos limita, são as crenças limitantes, né? Então, eu construo crenças positivas que posso contrapor aquelas que me limitam, e aí, pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Então, a Joana está dizendo que isso é válido como terapêutica. Também é válido estabelecer programas de engrandecimento moral e fixá-los. Então, são metas, são programas, e eu vou fixando aquilo na minha mente, gravando mesmo, para eu poder, a partir dali, começar a fazer e me dar conta quando não estiver fazendo, né? Dessa forma que eu quero, que eu já entendi que é o melhor para mim, né? Também devo corrigir os hábitos viciosos de utilizar as pessoas como coisas, tendo-as como descartáveis. Eu devo observar isso quando eu estou fazendo isso, porque nessa altura que nós estamos, muitos de nós
E muitas vezes não percebemos isso. Agora, porque assim, as coisas mais grosseiras a gente vem fazendo um caminho. Mas agora elas são mais sutis, mais sorrateiras, né? Então, a gente mais, às vezes é mais difícil de observar, por isso que precisamos fazer um processo muito sério de autoobservação, como nos convida Santo Agostinho, né? Fazermos no final de cada dia esse trabalho em nós de observarmos o que no meu dia não foi muito legal, tanto na minha atitude com os outros ou comigo mesma, né? Valorizar a experiência e vivenciar, evitando a autocompaixão, a subestima pessoal que escondem um mecanismo de inveja em referência às pessoas felizes. Eu gosto de fazer esse caminho, de observar se eu sinto algo ali meio estranho diante de alguma coisa, é olhar sem medo, é olhar mesmo, né? Opa, peraí, o que é isso que eu estou sentindo, né? Será inveja? Será inveja? Eu quero pagar o preço para ter isso que essa pessoa tem? Né? Eu gosto de perguntar isso para mim. Tá, olha o preço que ela pagou para estar nesse lugar. Eu estou disposta a pagar o preço? Eu posso, eu tenho ferramentas, condições para estar aí? Tá, tenho. Tá, então tá, se eu tenho, eu quero pagar o preço para isso? E geralmente eu descubro que não vou pagar preço nenhum. Então aquilo limpa, aquilo faz com que eu saia daquele lugar, né? Um jeito que eu utilizo que talvez sirva aqui para vocês também. Então, valorizar a experiência vivenciar, evitando a autocompaixão, a subestima pessoal que escondem um mecanismo de inveja em referência às pessoas felizes, né? O amor é o grande bem a conquistar, em cujo empenho todos nós devemos aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Vou repetir para nós aqui. Então, o amor é o grande bem a conquistarmos, em cujo empenho todos nós devemos aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Todos os dias, em todos os momentos, né? Podemos completar, né? Em cada situação. Não obstante, a larga transição, agora ela vai nos lembrar de novo, né? Que nós estivemos um longo tempo lá no instinto, né? A larga transição no instinto pode transformá-lo em adversário, pelos prejuízos que se originam quando se apresenta em desorganizada manifestação. Então, por isso, a importância do processo de autodescobrimento, de autoobservação constante, né? Possuidor de uma pluralidade de interesses, expande-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo e ao poder criador, abrangendo o cosmos. Do que se trata aqui? Né? Do amor. Então lá ela falou, o amor é o grande bem a ser conquistado, não obstante, se tiver ligado a um instinto, se transforma em adversário nosso e traz prejuízo, né? Origina uma desorganização, mas ele é possuidor de uma pluralidade de interesses e expande-se em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo e ao poder criador abrangendo o cosmos. Né? Então é aonde nós vamos expandindo o nosso amor, vamos expandindo, saindo da nossa casa, indo para os vizinhos, para os conhecidos, depois para as pessoas que passaram pela nossa vida, até conseguirmos ter aquele amor pelas pessoas, por todos e por tudo, e pela natureza, e pelo Criador, e abrangendo tudo, né? Onde aí a gente não vai machucar nada, a gente só vai fazer o bem sempre, né? Naturalmente, não mais de propósito, como a gente tem feito, a gente faz o bem, porque a gente sabe que é esse o caminho que nós precisamos seguir, mas ainda ele pode, para algumas coisas é natural, e para outras a gente tem que pensar, querer, ativar as vontades, para a gente conseguir fazer.
né? Então a Joana diz que quando alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora em nós, né? E em intercâmbio com as energias divinas que mantêm o equilíbrio universal, o sentimento de amor cresce e sutiliza-se, de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida, fluindo a paz e a integração nela. Tá? Então, assim que ela terminou a nossa lição, né? E aí eu vou dar uma sequência aqui, fazendo um resumo para nós. Então, ela finaliza dizendo que quando o amor alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora. E intercâmbio com as energias divinas, né? Nessa troca com a energia divina, que mantém o equilíbrio universal, o sentimento de amor cresce e sutiliza-se de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida, fluindo a paz e a integração nela, que foi o que a nossa querida ali trouxe sobre o que o Chico falou, né? Que aí então tudo em nós já será esse amor que cuida, esse amor que vê, esse amor que está ligado ao divino. Plenamente conectado plenamente com a vida, fluindo a paz e a integração nela. Então, só para a gente firmar bem a nossa lição sobre o amor. Então, assim, sendo a Joana, ela diz assim, segundo ela, que o amor não nasce pronto, né? Ele é uma conquista gradual que nós vamos realizando, desde o princípio até todas as fases que vamos passando, né? Iniciamos nossa trajetória dominados pelos impulsos, pelas necessidades, pelo prazer e pela sobrevivência. Esse foi o nosso começo. Aí, ao longo da evolução, nós vamos desenvolvendo consciência, sensibilidade e valores e ética. Vamos nos transformando. E também a capacidade de amar, vamos ampliando a capacidade de amar com mais maturidade. Importante lembrarmos que o problema não é possuirmos instintos, não tem problema, né? É parte natural. O problema é ficarmos identificados neles, aprisionados por eles. É isso que a gente precisa ver, precisamos olhar em cada atitude perante cada situação que a vida nos trouxer, qual é o pedido da vida para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que esse amor se torne aquele que nos leva para frente, para o mais, né? Mais vida, mais amor, maior condição para estarmos bem com tudo e com todos, né? Então, Joana nos convida a compreendermos que, muitas vezes, aquilo que chamamos de amor ainda está misturado. Está misturado aonde? Ao ego, e que se mostra através da posse, né? E a gente fala que é cuidado. O controle, né? E a gente fala que está cuidando. Também é o medo, a necessidade de validação, né? Por isso é que aí ela diz assim: apego pode parecer amor, ciúme pode parecer cuidado, dependência pode parecer conexão, né? Então eu tenho uma conexão forte com a minha mãe, tenho uma conexão forte com o meu pai, pode, mas daí para a gente ver, é tênue ainda para nós, aquilo que é dependência emocional, daquilo que é realmente o amor que libera, porque o amor ele libera, ele liberta, ele solta, ele quer ver o outro feliz, ele quer que esteja bem, né? Enfim, aí o contrário disso é apego, é tudo isso que ela vem trazendo. Ela também nos lembra que o amor imaturo aprisiona, desgasta, gera sofrimento, transforma o outro em objeto de necessidade nossa, né, para nossa necessidade. Mas também nos lembra que o amor amadurecido nos fortalece, amplia, organiza emocionalmente,
favorece crescimento e liberdade interior, né? Respiremos, né? Porque é como se a gente fosse integrando tudo isso, é como eu estou sentindo, assim, né? Aí ela nos alerta ainda que existem vínculos intensos, mas vazios, apaixonados, mas adoecedores. Então é importante nos darmos conta que o amor verdadeiro gera paz, dignidade, crescimento, integração emocional e espiritual. Aí quero trazer aqui para nós a frase de Jesus, né, que nesse momento da Joana me lembrei do Cristo, quando ele diz assim, pelos frutos os conhecereis, né? E aí, se a gente pensar assim, que quando a gente está no amor, no amando, como a gente pensa que está no amor, esse amor pode ser reconhecido pelos efeitos que ele produz. O que ele produz? Paz, dignidade, crescimento, integração emocional e espiritual? Ou, né, o contrário, ele desgasta, gera sofrimento, transforma, né, e por aí vai, em objeto, né, o outro. Então, pelos frutos os conhecereis, né? E a Joana ainda propõe para nós que a gente faça, então, dia após dia, autoconhecimento, todo o processo, todos os dias, para a gente finalizar. E eu diria que, no que eu entendo do estudo da Joana, para cada situação que a gente vivenciar, que sentir algo, desconforto, alguma coisa, que a gente busque ver aonde que está o começo daquilo, onde que nós estamos presos ainda e que nos faz sentir daquele jeito, né? Para a gente arrumar isso e transformar e dar o salto que precisamos. Nós precisamos, então, de autoconhecimento, reeducação emocional, mudança de pensamentos, desenvolvimento moral e responsabilidade afetiva. E nos convida a deixarmos de usar as pessoas como coisas, viver relações descartáveis e permanecermos presos às reações automáticas. Ai, quando eu falei, ai, ai, ai. Essa é a tal da terra do feijão, né? Quanto mais num espaço quentinho, onde ali a gente pode se mostrar totalmente, eu percebo em mim ainda as reações automáticas. Opa, dou aquela. Aí, mas eu já tenho também, eu preciso reconhecer em mim as reações automáticas já no altruísmo e no bem. Que isso significa que eu já organizei em mim, né? E arrumar aquilo, as reações automáticas que não estão nada legal, né? Que precisam ser consertadas, organizadas. Então ela diz que o amor exige consciência, exige que a gente saia da necessidade de posse, de possuir, para aprendermos a construir. Que o amor pleno deixa de ser carência e torna-se uma palavra que nós gestaltistas adoramos, né? Torna-se presença, não é? Então, aqui trouxe de novo para nós uma frase de Jesus. Eu achei que encaixou bem assim para nós aqui. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. Está lá em Mateus 6:21, né? Porque o amor amadurecido, ele vai deslocar o nosso coração da posse para a presença, não é? Isso que a gente acabou de falar lá atrás. Do medo para a confiança. Da dependência emocional para a consciência, né? E para finalizarmos, então, quero deixar para nós, aqui para todos nós, lembrando que essas perguntas são principalmente para mim, né? E para todos nós aqui. O meu amor gera liberdade ou gera aprisionamento? A forma que eu amo, o amor que eu amo hoje, gera liberdade ou aprisionamento? Meus vínculos, o que eles produzem? Eles produzem paz ou desgaste? Eu estou amando por consciência
ou por amor apego, por necessidade, porque tenho medo, não quero ficar sozinha, quero ter companhia, quero, enfim, tantas outras coisas, né? É isso. Gratidão, gente. E aí, agora é com vocês, que vocês querem compartilhar conosco, querem falar. Então, tá entregue aí para quem queira multiplicar aí os talentos. Eu vou queimar a largada aqui. Tá um Consegue pouquinho me ouvir? baixo. Vê se você consegue aumentar o seu som. Ah, tá. Peraí. Tá um pouco baixo, Eu tô ouvindo bem. tá? Tô Não sou eu. E agora? A Dilma, Tô ouvindo bem. O teu som para mim tá indo bem, então. o da Dilma Tá. também tá bom. Vai, Murilo. A impressão que fica, né, esse texto é uma viagem dentro do próprio Evangelho e do Livro dos Espíritos, sabe? Porque, assim, as más inclinações, as paixões, o quanto ela sequestra, né, a gente no dia a dia, seja com a esposa, com o filho, com o marido, né? Então, essa questão mais instintiva. E esse dia ainda comentaram comigo, tá, mas por que que eu estouro em casa e não lá com o meu chefe, quando eu deveria falar umas verdades para ele? Aham. Porque será, né? Aí eu falei assim, numa linguagem mais simplista, eu vou dizer porque você confia mais no amor e na conexão, na relação com a sua família, do que na relação com a sua chefia, até porque você pode ser mandado embora, né? Mas uma coisa que chamou a atenção, assim, eu queria pedir a sua... fazer uma troca. O amor é uma consciência mais evoluída, não no sentido de resumir só nisso, sabe? Mas também isso. Ou seja, ficou para mim que conforme eu vou tendo condições de amadurecer no meu ego, né, eu vou tendo condições de tomar conta daquilo que é meu, enquanto instinto, enquanto sombra, né? E aí, a impressão que fica para mim é as pessoas que têm mais consciência são na prática, aquelas que praticam, né, esse amor, e por consequência esse amor é consciência. Ficou uma coisa assim para mim, sabe? Consciência é amor, amor é consciência, sabe? Eu fiquei preso nesse lugar. Você pediu para eu comentar sobre isso, é isso? Sim. Tá. Eu entendi que consciência que Joana trouxe, ela fala dessa consciência de si, que em última instância é Deus em nós, né? A consciência de si, o desenvolvimento do ser, porque ela vem falar de sentimento. Se ele nos aprisiona ou se ele está sendo nosso amigo ou, né? E aí ela trouxe como primeiro sentimento esse amor. E ela foi construindo um caminho, nos convidando a tomarmos consciência do caminho que estamos fazendo. Se nós estamos amando, e ela deu as características do amor. Ele traz paz, ele traz equilíbrio, né? Ele traz presença, ele traz confiança. Então, quanto mais eu estou até onde eu compreendi, porque é um processo, né? Compreender a Joana de Ângeles é um processo. Eu compreendi que quanto mais eu cresço, eu desperto nesse eu superior que algo dormita nesse eu superior, ela disse, né? Então, quanto mais eu me aproximo do eu superior, que então dormita, desse Deus em mim, que ela não usou esse termo, fui eu,
Mas eu, sim, ganho consciência. Consciência de quê? Consciência de quem verdadeiramente somos. Consciência da divindade em nós. De tudo que já somos, sois deuses, basta que disso tomeis consciência. Mais ou menos, parafraseando aí, né? Então, eu entendi que a sua pergunta é: o amor é a consciência? Para mim, ficou o quê? Amor é tudo isso, é o bem, é o desapego, é isso tudo, e que eu tome consciência cada vez mais para que esse amor amplie. Que eu tome consciência da divindade em mim, né? Através do quê? Do processo de autodescobrimento, através da transformação dos meus instintos nesse amor que vê, nesse amor que já não me prende mais, já não é um amor egóico, já é um amor desprendido, um amor divino, né? Em outras palavras, para mim ficou isso. Eu traduzi isso dentro de mim, assim, do que você disse, porque basicamente a sua fala foi a revisão, né, da aula de hoje. Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou amar, mas eu preciso tomar consciência disso. Perfeito. E como que eu tomo consciência? Através do processo de autoobservação, de autoconhecimento, fazendo a tarefa de casa. Em cada pedacinho do meu dia. Quem está em terapia, nós precisamos, a gente cunhou esse termo, psicoterapia, né? Para a gente cuidar das coisas psicológicas. Nós precisamos estar em psicoterapia todo o tempo, a todo momento. E não é de uma forma julgadora e cansativa. É uma forma acolhedora e dizendo: bem-vinda, Dilminha. Bem-vinda, minha partezinha grosseira. Bem-vinda, vamos trabalhar, vamos melhorar isso aqui, porque tá medonho, né? O chute foi grande na canela. Vamos melhorar isso. E a inveja é uma das coisas, né, que Menino. a gente se percebe que tem, dói. Eu tinha muita inveja dos meus colegas ciclistas que tinham, a gente fala chassis de grilo, né? Magrinho, barriga tanquinho. Eu falei assim, mas eu não quero pagar o preço que ele paga. Ele fica longe da esposa, ele fica longe do filho, ele não come direito, ele vive na academia, todo dia, 4 ou 5 horas da manhã ele está acordado. Não quero pagar esse preço, não. Pode ficar. Saiu da inveja. Tchau, inveja. Porque a inveja é trazer de lá para cá. Ela só tem uma função quando a gente está no processo de autodescobrimento. Quando não estamos, ela vai prejudicar a gente e às vezes nós prejudicamos até o outro, né? Mas nos prejudicar com certeza. Porque ela serve, porque ela tá aí, ela é humana, é sentimento ainda humano lá dos nossos instintos, né? Então, se eu fico na inveja, eu tô na inveja e eu percebo isso, e eu faço um exercício desse tipo de observar se eu realmente eu tenho competência para ter essa barriga tanquinho, né? Tudo isso, eu tenho essa competência? Tenho. Aí vem a outra pergunta, tá, eu quero pagar esse preço? Tudo que eles fazem para ter isso? Não quero. Então tem dó, né, Dilminha? Vamos sair disso, né? Vamos para outra coisa. O que eu posso trazer para mim? Mas ainda tem uma contribuição aqui que eu me dei conta. É o seguinte, a inveja, então, como objeto de crescimento, estando em mim, porque ela está, eu percebo, então eu utilizo para dar o meu salto. E faz com que, às vezes, vamos pensar uma inveja intelectual? Então tá, eu tenho inveja da pessoa que tem o doutorado, vamos pensar o seguinte, né? Então eu gosto da área acadêmica, eu tenho inveja de um doutor, aquilo quando falo doutora fulano de tal, por exemplo, parece que eu me sinto diminuída, dá uma inveja, tá?
Mesma coisa, eu quero pagar o preço para ser doutor, pós-doc e tudo mais? Não, então me poupe, né, Dilma? Vamos usar isso a teu favor, já que você quer. Então tenha conhecimento, faça bom uso dos recursos que você tem, adquira conhecimento se você não vai adquirir título, vai pagar esse preço. Mas o que você pode fazer para se sentir também capacitado? Porque é isso, é uma capacidade que parece que o outro tem, está, que eu não tenho. Então, o que eu posso fazer por mim, utilizando isso que eu senti, transformando o negativo agora em positivo? Eu posso não fazer um doutorado, mas eu posso fazer uma formação que vai me dar um know-how muito legal, que aquele doutor sabe e afunilou o conhecimento, mas eu ampliei e eu vou fazer também o bem que a vida está me pedindo. O que mais? Posso fazer um comentário? Boa Uai, noite. claro. Oi, boa noite. Não mostra para mim todos que estão aqui. Oi, Marina. Não tem problema. Então, eu escutei um réus da Nete Guimarães. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu ouvi um réu, né, da Nete Guimarães essa semana, justamente ela falando sobre isso, né? E eu fiquei com aquilo e agora juntou, né? Ligou com essa questão da inveja e com esses relatos, essas experiências, né? Que está sendo colocada. Ela falou assim no réus dela. Pensa assim, se você quer muito uma coisa, quer muito estar num lugar, vamos supor, que nem você colocou, um doutorado, sei lá, um pós-doc, alguma coisa. Pensa assim, se você não tiver plateia para te aplaudir, para ficar te elogiando, não tiver ninguém, você vai conquistar esse lugar, mas não tem plateia, não tem ninguém, não vai ter aplauso, não vai ter nada. Você ainda quer esse lugar? Se lá no fundo do teu íntimo, ainda assim você quer esse lugar, é provável que ele seja legítimo. Agora, se você perceber que você quer estar nesse lugar para ser reconhecido, para ter reconhecimento, então provavelmente ele está partindo de uma inveja interior. E eu achei muito interessante essa reflexão que ela Muito trouxe, mesmo, sabe? muito mesmo. Porque, gratidão, Marina, perfeita. Às vezes é isso, né? Eu quero atingir um objetivo, mas por trás desse objetivo que eu quero atingir, ele quer ter um ganho interno, né? Ele quer ser aplaudido, reconhecido, ser visto, ser homenageado. Ainda está no ego, né? Né? Ele está mais evidenciado, ele está exatamente, que é o ego, né? O ego quer ter essa exposição, quer ter quer ser visto, aplaudido, venerado, né? Então, exatamente isso. Então, é interessante a gente fazer essas reflexões, né? Quando bater essas invejas na gente, como sempre bate, né? De um jeito ou de outro, ela sempre vem, né? Acho que para medir, né? Como que está o nosso processo interior mesmo, né? Porque as lições, elas vêm, né, Dilma? Elas passam, às vezes a gente cai, tropeça, aí às vezes a gente pensa que já superou e não superou ainda. E eu acho que as lições, elas vão se repetindo para a gente ir se pedindo também, né? Como que está esse nível, né? Como que a gente está nesse nível, por exemplo, que seja da inveja ou outra questões nosso interior, né? Como que está o nível, né? Melhorou, estagnou, deu um passinho, caiu de novo, né? Você ampliou essa visão,
olhou direito para você? É isso mesmo que você quer? Ou você está ali invejando, querendo ter a mesma coisa que o outro para receber aquilo que você aparentemente você está vendo que o outro está recebendo, que é aplauso, que é um poder, um estágio, né, mais avançado. Então, achei interessante essa reflexão que ela trouxe. E eu Muito. fiquei bem internalizando e olhando para minha. Aí eu comecei a olhar essa inveja, né? Escuta, será que você quer mesmo, Marina, estar tá lá ou você quer aplauso? Você quer aplauso? Você quer ser reconhecida? Você quer ser vista? Ô, Né? Você quer Marina, ser olhada? Você quer que alguém sinta inveja um pouquinho também de você? É isso que você quer? Né? Eu fiquei me perguntando. ô, Marina, Bacana. eu Obrigada, achei Marina. esse método aí maravilhoso de questionamento da Marina, se a gente aplicar para o amor, né? Fazer essa pergunta, né? Quando eu digo que eu amo, né? Eu estou amando, em que condições, né? Será que eu realmente amo por amar ou porque eu estou necessitando, né, de retribuição, né? Então, aí eu posso também pôr o amor no crivo, né? Como é que tá esse meu nível de amor, né? Eu Sim, achei bem interessante isso é, aí, não só para inveja, mas principalmente para o tema aqui, né? Que é o amor, né? Que tipo de amor é sim, o meu, né? E aí, na maioria das vezes, a gente vai descobrir que nosso amor ainda não é tão legítimo, né? Não é aquele amor, né? Como ela fala, né? Um amor ainda visceral, tal, né? Não é um amor Não, eu te apurado. amo, mas não pisa no meu calinho. Não é um amor apurado, não é um amor sublime. E Não, assim, não é fácil, né? eu entendo o amor como um sentimento, sabe? Assim, a Joana não traz muito dessa forma, mas eu, para mim, assim, Mas amor ela é um trouxe, né? Eu sei, sentir, ela né? falou de sentimento, Amor é um né? sentir, não é racional, não é nada, é uma capacidade de sentir. E nós, assim, e que tem a ver com uma energia do sentir, né? Eu acho que tem a ver com a energia do chakra cardíaco, né? De você conseguir, né? Às vezes a gente tem esse chakra cardíaco muito travado ainda, né? Eu acho que talvez alguns exercícios, até físicos, pode trabalhar isso. Realinhamento de chakras pode ajudar a gente nesse sentido também, né? Eu acho que tem várias técnicas que podem ajudar nesse sentido. Eu tem sido minha busca, assim, eu confesso que tem sido minha busca, esse entender mesmo esse sentimento e sentir esse sentimento, porque eu sinto a minha dificuldade de realmente sentir. Eu faço ações amorosas, coisas boas, eu procuro fazer atitudes amorosas, mas o sentimento de amor eu ainda sinto assim muito, muito, muito travado ainda, né? Que a gente precisa exercitar, né? Em alguns momentos a gente dá conta de sentir esse amor, né? E na maioria das vezes a gente só consegue ser bom, você ser atitudes bacanas, elegantes, né? Mas a capacidade de sentir amor, por exemplo, pelos animais, ver um animal, sentir amor por aquele animal, sentir amor pelas plantas, né? Olhar para uma planta e sentir amor por ela, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu fico tentando exercitar, sabe? Ultimamente eu tenho buscado exercitar isso, olhar para uma planta e tentar amar ela, né? E aí eu sinto assim, quanto que isso ainda é primitivo dentro da gente, esse sentimento, quanto que ele está bloqueado dentro da gente, né? Mas é um exercício que a gente tem que. Mas assim, racionalmente, eu já sei, né, que a nossa maior busca tem que ser essa, né? O autoconhecimento e essa capacidade de amar, né? Desenvolver essa capacidade de amar. Porque é nessa capacidade de amar que está todo o nosso divino, né? Como diz a Joana, o nosso divino está nessa capacidade, nesse amor, né? Quando a gente conseguir amar realmente, seremos deuses, né? Capazes de ser co-criadores, de criar, né? O que não conseguiríamos.
criar a partir dessa energia do amor, né? Que mais, gente? Mais alguma coisa para gente? Cláudia, Mais Olga, alguém queira contribuir? Então, tudo foi bem profundo hoje. Mas assim, o que me veio agora é que esse processo passa pelo auto-amor, porque é o processo mesmo do nosso trabalho de evolução. Se eu tenho auto-amor, aonde eu estiver, no estágio em que eu me encontro, no estágio, né? Somos diversos aqui no planeta, mas aonde, em que estágio eu estiver, se eu tiver o auto-amor, aí eu não vou ter inveja, não vou ter ciúmes, não vou ter falta de segurança, não vou ter, me sentir incompetente, não vou me sentir inferiorizado, porque o auto-amor vai me bastar. Esse auto-amor comigo e com o meu trabalho espiritual, isso que a Dilma falou, de estar constantemente em autoobservação, é a experiência, né? Experienciando. O que é experienciar? Eu fui estudar isso, para dar uma aulinha, é você juntar as três coisas, né? Você ter a experiência, você ter a consciência da experiência, você está tendo aquela experiência, eu estou experienciando, estou na atividade. Eu ter consciência daquela experiência e exercitar a consciência dessa experiência, qual é essa experiência, o que ela vai me levar. Esse é o trabalho. De sempre, né? Que a Dina está falando, de olhar no meu dia a dia, eu estou experienciando, eu estou tendo consciência da minha experiência, eu estou tendo auto-amor comigo, porque o auto-amor é aquele que vai dizer, ó, tudo bem, você está aí, vem cá, né? Me ajuda, né? Essa conversa interior que a Dilma falou, ó, vem cá, né? Vamos amenizar isso, você pode melhorar, eu posso melhorar, eu falando comigo mesmo. Esse auto-amor de eu me acolher. Eu acho que a palavra, tudo que a Dilma falou, né? Foi esse auto-acolhimento. E aí, à medida que eu vou melhorando, e aumentando meu percentual de consciência, automaticamente eu aumento meu percentual de amor. Porque para mim é uma coisa só, né? Assim, pelo que a Joana fala, o entendimento que eu tive foi esse. O percentual de amor, de consciência, é percentual de amor. Amor é isso, né? Essa libertação que a gente busca e tudo. E aí, antes de vir para cá, estava conversando, fui fazer terapia, né, individual, estava conversando sobre isso, fazendo o fechamento dos meus 7 anos, um ciclo de 7 anos, né, até esse momento. E aí, percebendo que a gente vai melhorando um pouco esse intervalo. Eu gostei muito o que a Olga falou, que é essa da onda, né? Eu não tinha falado sobre onda, mas eu falei sobre intensidade. Então, a intensidade vai diminuindo, né? Não se prolonga as coisas, a gente vai melhorando e a intensidade vai diminuindo dos sentimentos, das nossas reações e do nosso olhar e tudo. Então, eu acho que é esse alto amor que a gente tem que estar colocando foco mesmo, né? Esse alto amor conosco, nosso trabalho de evolução, esse acolhimento, essa compreensão conosco, que a gente escorrega, que a gente levanta, que a gente... Tem hora que eu estou aqui no céu, tem hora que eu estou lá no inferno, porque é isso. Tem hora que eu estou lá, né, bem, eu constrói aí um complexo aí, eu estou no inferno, aí eu saio dele, porque aí eu busco, né, sair, e esse trabalho que a gente tem que fazer, que é difícil, né, que às vezes a gente se sente lá embaixo, sente, né, o alto amor, então eu acho que para mim, e no meu estágio atual, eu estou olhando para isso. Eu acho que essa questão do alto amor é o que mais está pegando para mim. Mas eu acho que é importante isso. Obrigada, Cláudia.
Todos contribuíram? Ainda tem mais alguém queira falar algo? Estamos caminhando para o fechamento aí, né, Maria? Olga, quer falar mais alguma coisa? Você sabe que essa lição está me fazendo refletir muito assim sobre como é o manifesto real do amor, né? A manifestação real do amor. Muitas vezes a manifestação real do amor, ela é contrária ao que a gente pensa que a gente é um não. Quando a gente às vezes acha que o sim vai agradar mais, né? A manifestação real do amor é enxergar as potencialidades da pessoa, ainda que ela não enxergue, né? A manifestação real do amor é a compreensão, né, como a Cláudia falou, de que passa mesmo pelo alto amor da gente, né? Isso é uma coisa assim, a gente pratica ainda esse sentimento em estágios muito primitivos, eu vejo. Muitas vezes nosso amor é utilitarista, enquanto a pessoa nos serve. Muitas vezes é assim, enquanto a pessoa faz o que a gente acha que ela deve fazer, né? E isso também vale para nós. A gente gosta da gente quando a gente acha que a gente está cumprindo aquela missão de fazer algo que traz para a gente, como a Marina colocou, os aplausos, Uhum. quando na verdade a gente está se estrupiando para poder agradar, né? E aí fica, né, o grande questionamento, né, que a Maria colocou e que eu acho que é super interessante, é assim, como é que é o meu auto-amor? Para que efetivamente ele está funcionando na minha vida, né? É um sentimento real ou é algo que eu estou ali, né, fazendo um escambo, né? Uma troca, né? Eu também estou igual o Murilo, eu estou com a cabeça meio laica, mas uma coisa eu tenho, assim, convicção, né, que a gente ainda está em estágios primitivos do amar. Uhum. Sim, Isso, pelo menos, eu concordo. posso falar por mim. Amando o meu clã ali, né, meu clã, e os outros eu estou me esforçando, que já é Uhum. um caminho. Uhum. Tá bom. Exatamente, é isso aí. Também fico nesse lugar. Maravilhoso. Faz um esforço Acredito que é danado a para grande ampliar. maioria de nós. Oi? A gente faz um esforço danado para ampliar esse amor, assim, mas quando a gente vê, a gente volta para o umbigo de novo, né? Mas, assim, O a gente bonito disso saber é que que existe que existe esse negócio aí chamado amor, esse sentimento, essa coisa maravilhosa, e a gente desejar isso, né? Eu desejo muito aprender a amar, eu desejo, assim, sabe? Mas reconheço toda a minha Eu acho que a grande limitação. resposta, quando a gente está amando de verdade, é que a gente sente que é verdadeiro. Uhum, isso. É sentimento, Toma né? conta da gente, que É. toma conta, né? E que você fala assim, nossa, nem sei por que estou me sentindo tão bem, mas, Uhum, né? é. Se a gente ficar prestando É atenção algo assim, em nós, é um sentimento que é algo em nós, não depende do outro, eu acho, sabe? É um sentimento que tem a ver com a gente, com o que a gente sente, independente
do que está lá fora, se é uma pessoa, se é uma pedra, se é uma planta, se é um animal, se é um planeta. Eu acho que o amor é algo em nós, assim, é uma sensação, é algo que eu sinto em relação a tudo, né? Independente do que é que está ali fora. Agora, como conseguir essa. É só treinando, Ué, a Joana deu aí o caminho, né? treinando. É, ela deu o caminho para nós, né? É. Não cair na Ela falou armadilha, de né? como. Exatamente. Não cair nas armadilhas. Eu acho que se a gente já não cair nas armadilhas, já é um bom lugar, né? Isso mesmo. De achar que está Muito bom. amando, quando na verdade a gente só está fazendo trocas, né? Uhum. Mas é isso. Muito bem. Muito bom, Eu- meninas. Obrigada, gente. Eu que agradeço, todos nós agradecemos a sua forma de colocar, que sempre Pra é muito suave, você. muito gostosa, né? De E trazer o profundo. gratidão por você ter estudado com mais profundidade para trazer para nós, né? Uma Gratidão coisa é a imensa. gente ler o capítulo, né? Eu sempre leio o capítulo e a gente tem um X entendimento. Depois que vem, né, a colocação da colega né, e a contribuição de todos os outros amplia muito, né? Amplia Muito. muito, É muito. verdade. Muito bom, agradecemos a todos. Podemos encerrar, então, a aula de hoje. Está todo mundo satisfeitos? Vamos Sim, treinar, amar, amor, amor, falar assim, eu te amo para todo mundo. Gente, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu amo você, Dilma, eu amo você, Olga, eu amo você, Marina, eu amo você, Cláudia, Murilo, eu Falar te tanto amo. até virar verdade, né, A Maria? gente vai falando, falando até virar verdade. Eu te a amo, te amo. repetição, né? Repetição. E falar eu te amo sem medo de falar, né? Assim, de expor, né? Esse treino, fazer esse treino mesmo, né? Sem timidez, Sim, sem timidez. É o Renaplano, né? Sinto muito, né? Te amo, perdoa, sou grata. O Renaplano te coloca nesse lugar do sentimento, de sentir, de entrar em conexão. Então, cognitivamente até, às vezes a pessoa está ali só por pensar, mas por ela pensar, ela já entra em conexão. Isso. Interessante o Renaplano. É. Maravilhoso. E sigamos nesse caminho, né, de aprendizado. Como é diz isso mesmo. Joana, é o que a gente é o que mais a gente precisa aprender, né? É esse autoconhecimento e o amor, né? Gratidão a todos. Semana que vem estaremos aqui de novo com mais um tema, né? E continuando o estudo desse livro, né? Autodescobrimento, que é o autodescobrimento, uma busca interior. Ok? Gratidão, Dilma, gratidão a todos. Gratidão a vocês.